Fala, torcedor santista. Dessa vez o Santos que jogou pior e conseguiu empate no final. Foi um resultado injusto? Foi, mas pelo menos uma vez beneficiando o Santos, né? A gente já estava cansado de só o Santos sair prejudicado nessa. O Santos ele foi amassado no primeiro tempo, o Corinthians foi muito superior, teve pênalti que eles perderam, teve o gol, né? Depois de três finalizações para a bola poder entrar, o Brasão defendeu bem as duas primeiras. Yuri Alberto destruiu ali, fez o que quis naquele lado direito, no lado direito da zaga do Santos, né? E a gente só não saiu perdendo demais porque o time do Corinthians é muito limitado. Então, dadas as circunstâncias da partida, o resultado foi bom, o empate, mas quando a gente olhar na tabela, prejudicou muito o Santos no campeonato e continua a pressão aqui para a gente poder ter vitórias. Antes de a gente começar, peço que dê um like, se inscrevam no canal e também dê a sua opinião aí nos comentários. Bom, os primeiros minutos até que o Santos começou bem, teve o gol impedido do Gabriel, que estava muito impedido, mas logo em sequência o Roleiser no ataque tocou errado, o Corinthians recuperou a bola, o Yuri Alberto recebeu ali pela direita, avançou, driblou três jogadores do Santos, entrou na área, driblou de novo esses jogadores, e aí o Zé Ivaldo apareceu, fez a falta dentro da área, é pênalti, claro. Não foi um pênalti tão escandaloso quanto foi no jogo contra o Guarani, mas mostra que de fato ele precisa ali recuperar o psicológico dele, porque segundo pênalti aí em duas partidas. E se ele não tivesse feito a falta, provavelmente o jogador, se eu não me engano, o Schmidt já tinha se posicionado ali para tirar a bola do Yuri Alberto. Então, se não tivesse sido pênalti, eu acredito que não teria dado nada aquela jogada. Mas, por sorte, o Yuri Alberto foi bater, bateu mal, chutou para fora, né? O Brasil já tinha até pulado para o outro lado, então ele poderia ter mudado o jeito que ele ia bater. Mas, enfim, azar o dele, sorte do Santos, e que ele errou o pênalti. Só que, alguns minutos depois, a bola na defesa do Santos, o Zé Ivaldo foi sair jogando, ele pegou a bola lá de trás, avançou, passou do meio de campo, não tocou, não cruzou, né, acabou perdendo a bola, que gerou contra-ataque, que daí o Yuri Alberto recebeu ali na direita de novo, passou pelo Schmidt, fácil também, chutou, o Brasão chutou bem, né? Forte, o Brasão defendeu. No rebote, o jogador do Corinthians tocou para o Matheus Bidon, que vinha de trás, chutou forte e bem de fora da área. O Brasão defendeu de novo. E no rebote, o Yuri Alberto tirou, né, do Schmidt e chutou para o gol, e aí não teve jeito. 1-0 Corinthians. O Yuri Alberto contra o Santos parece que é o Messi, sempre joga demais. Se eu não me engano, já é o oitavo gol dele contra o Santos. E merecido, o Corinthians estava melhor, o Santos errando muito, novamente o Santos errando essa transição, né, de ataque e defesa, gerando contra-ataque. Foi punido novamente por erros individuais. Bom, com o gol o Santos, com o placar atrás, o Santos até tentou sair, mas logo o Corinthians retomou o controle do jogo, teve outras chances, só parou mesmo na limitação do time, que é um time limitado, e o primeiro tempo terminou 1-0 para o Corinthians. Placar ali saiu barato para o Santos, que era para ter perdido demais. E na volta do segundo tempo, o Vojvoda tirou o Schmidt, que estava sendo pior em campo, colocou o Gabriel Menino, que até deu um pouco mais de solidez ali no meio de campo. O Corinthians, por mais que ainda tivesse o controle do jogo, não estava tendo as oportunidades que teve no primeiro tempo. Ou também, eu não sei se o Corinthians meio que viu que o jogo estava fácil, sentou no placar, né? É uma possibilidade. Mas o Santos não conseguiu em nenhum momento oferecer perigo para o Corinthians. O Santos, né, quando recuperava a bola, parava ali no meio de campo, não conseguia criar nenhuma jogada perigosa. E o jogo se manteve assim até o final. Já nos acréscimos, o Robinho Júnior, que não entrou bem, mas fez uma boa jogada, conseguiu a bola ali antes do meio de campo, conduziu até que encontrou o Lautaro na entrada da área, tocou pro Lautaro, o zagueiro não conseguiu tirar, aí o outro zagueiro deu o bote no Lautaro, só que nas sobras o Gabigol chutou pro gol e só que errou, né? Foi uma boa finalização para fora. E, assim, para surpresa de todo mundo, o juiz marcou falta, né, na entrada da área, em cima do Lautaro, que na cobrança o Gabigol chutou forte, mas em cima do goleiro. E outra
surpresa foi o goleiro ter aceitado, né, ter aquele gol. Então a bola bateu no goleiro, entrou. Não foi assim um chute super difícil, então foi, para mim foi um frango, né? Foi um erro brutal ali do Hugo, que é um goleiro de seleção, entregou o jogo para o Santos e que bom, né? Porque um dia ia chegar a vez do Santos dar essa sorte, né? Que o Santos costuma entregar para os adversários. E o Corinthians acabou sofrendo o que fez o São Paulo sofrer no domingo. Então, o São Paulo estava numa situação também parecida com a do Corinthians, ganhando de 1-0 fora de casa e tomou um empate ali no final. Bom, quando a gente fala aí de jogadores, para mim, poucos jogaram bem. O destaque foi o Ilharão, que é a espinha dorsal desse time, tanto defensivamente, né, e consegue ajudar um pouco no ataque. É uma dos raros acertos dessa diretoria. Quase que se desfizeram dele. Ele jogou contra o Flamengo, depois não entrou mais, sofreu com lesões. Então, por pouco ele não foi embora. Ainda bem que ele ficou, porque ele foi muito importante ano passado na reta final do Brasileirão, para a gente escapar do rebaixamento. E tem sido muito importante agora nesse começo de Campeonato Paulista. Outro bom desempenho foi do Brasão, que fez ótimas defesas. No segundo tempo, ainda fez uma boa defesa de uma finalização do Bidu. Não teve tanta culpa no gol, porque ali, por mais que ele tenha rebatido, né, as bolas, não foram defesas fáceis. A zaga que tem que estar preparada para tirar. E na finalização que culminou no gol, o Schmidt ali também não deu trabalho nenhum para o Yuri Alberto. Então não coloca a culpa do Brasão no gol. Apesar de que sim, ele poderia ter feito diferente, mas não dá para colocar a culpa nele. Já de destaque negativo é o Schmidt mesmo. Ele participou de todos os lances ruins do primeiro tempo do Santos. Ele não conseguiu tirar a bola do Yuri Alberto no lance do pênalti. Não conseguiu tirar a bola duas vezes do Yuri Alberto no lance do gol. Não produziu nada no ataque. Então foi um jogador ali muito abaixo. E o segundo fica por conta do Roleza. Além de ele ter errado o passe que culminou no pênalti, ele errou todas as jogadas lá na frente. Não conseguiu criar nada desse jogo. Ele até no jogo contra o Guarani foi bem, né? Conseguiu fazer essa função de criação, mas no jogo de ontem não criou nada. Foi muito mal. Para mim é um destaque negativo. E já olhando assim outros mais pontualmente, o Robinho Júnior entrou mal também, apesar da jogada que culminou no gol, ele errou muitos passes, não acertou nenhum drible, um jogo ruim dele. E uma surpresa positiva, novamente o Miguelito, que entrou faltando uns 10 minutos para acabar do tempo regulamentar, né? Entrou bem, não se escondeu, mesmo numa situação de pressão, buscou o jogo. Então eu acho que ele poderia ter mais minutagem nesse time. Então no próximo jogo, se ele não começar de titular e o Roleiser não estiver bem, já entra no começo do segundo tempo. Assim ele pode ter mais chance nesse time e as duas que ele teve, para mim, jogou bem. Então, quem sabe aí ele não consegue desempenhar bem né, nesse time. Bom, com esse resultado, o Santos permanece na oitava posição, só que agora está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. Então, a pressão começa a bater mais forte para os próximos jogos, né? Vai pegar o Red Bull com o mando de campo, mas lá na Neoquímica Arena, e precisa pontuar. O Red Bull Bragantino é um time que começou melhor o Campeonato Paulista, tá mais organizado, então tem tudo para ser um jogo mais difícil do que foi contra o Corinthians. E é um jogo importante que vai precisar pontuar. Já no outro fim de semana, vai pegar o São Paulo fora de casa, que por mais que seja um time que esteja com problemas, né, não tem conseguido jogar bem, jogar fora de casa, né, jogar lá no Morumbi contra o São Paulo é sempre difícil. E além dessas duas partidas, já começa o Campeonato Brasileiro no meio de semana. O Santos vai até Chapecó enfrentar o Chapecoense. Então já começa aquele período que o Santos vai ter que conciliar Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista. Então precisa pontuar nesses próximos 2 jogos do Paulista, para que quando chegar a sequência de jogos fáceis, vão ter 2 jogos fáceis já no final da primeira fase, esteja numa situação mais tranquila e que a gente esteja buscando a classificação e não buscando fugir de uma zona de rebaixamento. Bom, e você, o que achou do jogo? Achou que o Santos ainda conseguiu equilibrar ou não? O Corinthians amassou e que sentou no resultado. Bom, deixa aí sua opinião,
Não se esqueçam, deem um like, se inscrevam no canal e um abraço.